E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você acabou de chegar, meu nome é Giovana Galego e esse vídeo aqui faz parte de uma série muito especial que o Senhor colocou no meu coração, chamada de Capa a Capa, cujo propósito, o objetivo é nós meditarmos, gastarmos tempo com cada porçãozinha da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, sempre buscando entender esses textos através de Cristo, sempre encontrando o Senhor Jesus através dessas páginas e dessa forma conhecendo mais a Ele, respondendo ao conhecimento de quem Ele é em amor, em adoração. Se hoje nós vamos terminar o capítulo 27, então vai abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27, do versículo 41 até o versículo 46, que é o final do capítulo 27, e depois a gente já vai começar o capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9, é isso mesmo. Então, abre aí a sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho a respeito desse texto. Antes da gente entrar propriamente no texto, deixa eu te contextualizar, deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Você sabe que a história da Bíblia é a história de Deus. É a história de Deus com o seu povo. Sim, é a história de Deus que criou uma imagem de si mesmo, o ser humano. Só que essa imagem resolveu viver em rebelião contra o seu Criador. Mas esse Criador que tanto amava a sua criação, tinha um plano para mudar essa história e fazer com que aqueles a quem ele tanto amou pudessem voltar ao seu coração novamente e viver dessa forma em total intimidade para toda a eternidade. Esse plano envolvia a própria criação. Sim, esse plano envolvia o próprio ser humano, o homem e a mulher. E é por isso que ao longo dos textos que nós estamos estudando, nós vimos Deus levantando vários homens, levantando mulheres para desenvolver este plano. Nós conhecemos o homem tão famoso de toda a Bíblia chamado Abraão, considerado nosso pai na fé. O Senhor levantou ele para ser aquele que daria origem a uma família especial, e essa família daria origem a uma nação completa, a nação de Israel. Nação em que o próprio Jesus Cristo viria nascer e então consumaria o plano do Senhor, morrendo em nosso lugar e ressuscitando. Essa é a história que nós estamos estudando. Bom, Abraão então, como eu já disse, foi levantado pelo Senhor para que a partir dele uma família fosse desenvolvida e a partir dessa família toda uma descendência. Mas Abraão era um homem como eu e como você. E como todo e qualquer homem, Abraão teve o seu último dia aqui na terra. Abraão passou pela morte. E quando esse dia estava se aproximando, Abraão precisava passar adiante a promessa que havia sido colocada sobre a sua vida. Toda essa participação especial de Abraão no plano de Deus agora seria passada adiante, seria colocada sobre o seu filho Isaque. E Abraão fez exatamente dessa forma. Isaque então assume agora o papel principal nessa história, digamos assim. Ele passa a ser o homem que tem contato com o próprio Deus, o homem que se relaciona com o único e verdadeiro Senhor, o Criador de todas as coisas, e que tem sido o instrumento do Senhor para o desenvolvimento deste plano. Mas assim como seu pai Abraão, Isaque também é um homem como qualquer outro, e também vai se aproximando o dia de sua morte. Quando ele se dá conta disso, ele entende que também havia chegado o momento dele transmitir essa grande bênção, essa grande promessa para o próximo da sua família. A questão era que Isaque tinha 2 filhos, eles eram gêmeos. Ele tinha o seu filho Esaú, o mais velho dos gêmeos, e o seu filho Jacó, o mais novo dos gêmeos. Segundo a convenção e a cultura da época, o mais velho era aquele que deveria ser o principal herdeiro. Se o pai tinha algo de importante para deixar, um legado, uma grande responsabilidade, um grupo, uma riqueza, ele deveria passar tudo isso para o filho mais velho. Era o costume da época. Além disso ser o costume, Isaque também tinha preferência pelo seu filho Esaú. Ele gostava muito mais de Esaú do que de Jacó. E é por isso que no momento de passar a bênção adiante, ele decide que o filho que deveria receber essa grande bênção de se tornar o próximo amigo de Deus, o próximo homem que caminharia lado a lado com o Senhor para o desenvolvimento desse grande plano de salvação da humanidade, deveria ser o seu filho Esaú. O problema é que essa não era bem a escolha de Deus. Essa era a escolha de Isaque. Mas Deus pensava muito diferente.
Deus havia escolhido Jacó. Quem sabia muito bem disso com clareza era a mãe dos meninos, Rebeca. Ela sabia que Jacó era a escolha de Deus, mas ela também nutria certa preferência pelo filho Jacó. Movida por esse sentimento de Jacó é o escolhido de Deus e mais ele é o meu filho preferido, Rebeca vai elaborar um plano para enganar o seu marido Isaac, de forma que Isaac não abençoasse Esaú, mas acabasse abençoando Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Isso porque Isaac havia se tornado cego com o passar do tempo. Conforme ele foi envelhecendo, ele perdeu a visão. E por causa disso, sua esposa Rebeca conseguiu elaborar um plano em que ele seria enganado, em que ele estaria diante de Jacó, mas por não ter mais a sua visão, ele não saberia, e pensando ser Esaú, ele o abençoaria. Rebeca elabora esse plano, comunica esse plano para Jacó, que vai aceitar, e eles então executam o plano. E realmente o plano dá certo. Isaac acaba abençoando Jacó como sendo o próximo amigo de Deus, aquele que vai receber, que vai herdar as bênçãos, a promessa que foi derramada sobre Abraão, o avô deles. Jacó recebe essa bênção, mas ele recebe essa bênção vestido de Esaú, com uma fantasia de Esaú. E o seu pai, que vai ter os seus sentidos completamente atrapalhados, vai acabar acreditando que diante dele realmente estava Esaú, mas na verdade estava Jacó. E assim a bênção foi passada para Jacó. Gi, como assim? A mulher enganou o marido cego, o filho entrou nessa história, mentiu pro pai, mesmo assim foi abençoado. Esse filho que enganou todo mundo é o tal do escolhido pelo Senhor. Como assim? O que Deus acha de tudo isso? Como Deus olhou para essa situação? Se essa introdução gerou esses questionamentos no seu coração, eu aconselho que você volte lá no canal e assista os últimos 2 vídeos que eu liberei, que os 2 são pautados no capítulo 27, onde nós vamos falar sobre a bênção liberada sobre Jacó e vamos falar também sobre o que aconteceu com Esaú, né? A ausência dessa bênção, como ficaram as coisas ali para Esaú depois que Jacó tomou a bênção que Isaac achava pertencer a Esaú, né? Então, se você quer entender melhor tudo isso, volte e assiste os 2 vídeos. Mas por hora, eu preciso apenas que você entenda que Jacó foi a escolha do Senhor e que Esaú saiu dessa história, digamos assim, com uma mão na frente e a outra atrás. Saiu bem prejudicado e é por isso que a gente vai ver agora o que repercutiu no coração de Esaú. Então vamos orar e vamos ao texto de hoje. Pai, obrigada por este momento. Senhor, Tu sabes que sem Ti eu não consigo, sem Ti nós não conseguimos. Então, por favor, nos ajude a compreender o que o Senhor quer dizer. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz através desse texto. Controle a minha língua, controle o meu entendimento, que Teu Espírito Santo fale através de mim, fale aquilo que o Senhor quer dizer, nem a mais, nem a menos, somente o que o Senhor quer dizer. Eu peço para que Teu Espírito atue através de mim com grande poder e para que Ele atue também no coração de quem está ouvindo com grande poder, senão de nada adianta, Senhor. Só dessa forma a Sua palavra pode ser verdadeiramente lançada e pode vir a germinar. Então nos ajude nisso, porque nós precisamos desesperadamente de mais do Senhor. Precisamos entender a Tua palavra, precisamos da Tua voz, precisamos da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao texto, gente. Então, vamos começar no versículo 41, diz o seguinte: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gente, vamos entender o porquê Esaú está tão enraivecido, né? Esse rancor que ele guarda com Jacó tem um porquê de existir humanamente falando. Eu expliquei para você que Esaú era a escolha do seu pai Isaac. Por conta disso, Isaac disse para Esaú que o iria abençoar e falou para ele ir caçar alguma coisa, preparar uma boa refeição para Isaac, que depois que Isaac se alimentasse, Isaac o abençoaria. Mas nesse meio tempo, Rebeca ouviu tudo isso, armou um plano, envolveu Jacó nesse plano e juntos Rebeca e Jacó enganaram Isaac, que, cego, sem ter condições de perceber quem estava à sua frente, acabou abençoando Jacó, achando que ele era Esaú. Logo depois dessa situação, Esaú vai chegar na tenda de Isaac e vai descobrir que o seu irmão tinha recebido a bênção em seu lugar. E o que tinha sobrado para ele era simplesmente nada. O que sobrou para ele foi o total oposto daquilo que Jacó recebeu. O que acontece é que Jacó recebeu o que havia de melhor. Ele recebeu o próprio Deus,
Deus, ele recebeu a terra prometida, ele recebeu a herança espiritual, ele recebeu a herança material, ou seja, para Esaú não havia sobrado nada. Então nós estamos aqui diante de um homem que era o filho mais velho, que cresceu a vida toda esperando que um dia ele seria o próximo na linhagem do seu pai, porque isso era óbvio, isso era um costume do tempo, era como se ele tivesse crescido a vida toda com a sensação de que estava tudo garantido. Seu pai era muito rico, era o líder de um clã nômade, era extremamente respeitado na região e ele era o filho mais velho. Tudo ia ficar para ele, ou ele pensava que tudo ia ficar para ele não tinha com o que se preocupar. Só que, como num piscar de olhos, tudo aquilo que ele achou que seria dele foi derramado sobre a vida do seu irmão Jacó. E ele se vê então numa situação de total prejuízo. Esaú não ficou com nada, entende? Por isso que eu disse que é como se ele tivesse saído da situação com uma mão na frente e outra atrás. É exatamente isso, ele se viu enganado, ele se viu roubado, ele se viu injustiçado, afinal de contas, ele era o irmão mais velho. Como assim o seu irmão caçula se vestiu com as roupas dele, colocou peles de carneiro, fingiu ser ele diante do pai cego e recebeu tudo que era dele, ia ficar por isso mesmo? Como assim? Que história é essa? Então, esse senso de injustiça, eu fui injustiçado, eu fui enganado, vai gerando um rancor no coração de Jacó, porque ele é aquele irmão que não recebeu nada, porque o irmão que enganou o pai recebeu tudo, entende? Então ele está com esse rancor de Jacó, essa raiva por Jacó, porque Jacó recebeu a bênção que ele não recebeu. Sai dessa situação muito rancoroso, com muita raiva de Jacó. E esse sentimento, gente, que a Bíblia traz pra gente, né? Rancor, essa amargura, esse coração pesado, esse coração que não perdoa, esse coração que guarda essa mágoa, guarda esse sentimento ruim, guarda essa raiva. É um coração que se sente injustiçado, que se sente enganado. É um coração que deseja conseguir se vingar e fazer justiça com as próprias mãos. Fica nítido pra gente que Esaú não se arrependeu. Gi, como assim não se arrependeu? Se arrependeu do quê? Bom, nós vimos aqui também no canal que anos antes do momento em que Isaac abençoa Jacó, houve um momento entre os irmãos em que Jacó, vendo seu irmão faminto, por ter ido caçar um animal, ele estava voltando, então ele estava faminto, ele estava cansado, e Jacó estava cozinhando uma bela sopa, um caldo de lentilhas. E aí Esaú sente aquele cheiro e desperta ainda mais a sua fome, e ele pede então um prato de lentilhas para o irmão. E Jacó, que era alguém que desejava a bênção de Abraão, ele tinha interesse pela bênção espiritual, ele mais do que depressa detecta uma oportunidade de comprar a bênção que ele tanto desejava. E aí ele faz uma proposta para Esaú, ele fala, olha, eu te dou a sopa, eu te dou o caldo, desde que você me venda o direito de primogenitura. Ou seja, desde que você passe para mim o direito de herdar tudo aquilo que por direito é seu, por direito natural, direito humano é seu. E naquela situação, Esaú simplesmente diz, tá bom, que eu tô morrendo de fome, se eu não comer agora eu vou morrer, que adianta eu ter algum direito de primogenitura? E aí Esaú simplesmente abre mão de todas as bênçãos que seriam dele, tanto as bênçãos materiais quanto as bênçãos espirituais. E ele vende esse direito para Jacó pelo prato de lentilhas. E ali naquele contexto, quando a gente meditou sobre isso aqui no canal, a gente entendeu que Esaú não fez isso de forma tão inocente, no sentido de ele não tá falando sério. Não, aquilo era sério para a época. O que não era sério para Esaú era Deus. Ele não via valor no Senhor e nada do que vinha da parte do Senhor. Então, quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, ele está rejeitando o próprio Deus, porque ele tinha um coração profano, um coração que rejeita o que é sagrado, que rejeita o que é da parte do Senhor, que não se interessa por Deus. O coração de um inimigo do Senhor, entende? Esse era o coração de Esaú. E é por conta desse acontecimento em específico que anos mais na frente, quando Isaac vai abençoar Esaú, Deus não permite que a bênção venha sobre Esaú, mas coloca a bênção sobre Jacó. Então entende que Esaú não foi injustiçado. Esaú, na verdade, está colhendo as consequências dos seus próprios atos. Ele está colhendo as consequências de ser um profano, de ser alguém que rejeita o Senhor. E, portanto, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. E agora, no versículo 41, a gente percebe que é exatamente isso. Esaú não se arrependeu, porque ele está com o coração cheio de rancor. Gente, quem se arrepende é perdoado. E quem é perdoado, perdoa. Entende? Quem recebeu um perdão eterno da parte de Deus não consegue não perdoar. Isso é muito significativo.
Quem não entendeu o significado, a profundidade do que é ser perdoado por Deus, sendo nós totalmente corrompidos, pecadores, quem não entende isso tem muita dificuldade de perdoar, porque sempre vai se ver num lugar superior, sempre vai se ver em uma posição de que, por que eu vou perdoar fulano? Olha quem ele é, olha quem eu sou, olha o que ele fez, olha o que ele fez pra mim, olha a injustiça que eu sofri. Então essa pessoa tem dificuldade de perdoar porque ela não consegue reconhecer quem ela realmente é e o que significou o perdão de Jesus na vida dela. Ela ainda tem no fundo do coração algum entendimento de que ela tem algum mérito nisso tudo, de que de alguma forma ela é um pouco superior do que o outro e por isso ela tem a Cristo, entende? Então pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas que ainda não entenderam com profundidade o que é o perdão de Cristo que foi derramado sobre a vida delas. Então nós estamos aqui diante de um Esaú que não perdoou tudo o que aconteceu, que não se arrependeu, não foi perdoado por Deus porque não se arrependeu e está com um coração extremamente rancoroso. E com esse coração extremamente rancoroso, Esaú tem um plano para tentar consolar seu próprio coração, para tentar aliviar as suas dores. E o seu plano é efetuar justiça com as próprias mãos. O seu plano é se vingar do seu irmão, matando o seu irmão. E ele elabora um plano porque na mentalidade dele é o seguinte: meu pai se aproxima da morte, logo logo Isaac ia falecer. Ele já estava bem avançado em idade, bem debilitado, com a visão debilitada. Então Esaú pensou assim: logo meu pai vai falecer, então assim que ele falecer eu mato Jacó. Gente, essa ideia de Esaú não é tanto para poupar o pai, tá? Pode até ter um envolvimento aqui de poupar o pai, uma vez que Esaú e Isaac, né, eram muito próximos, tinham uma relação mais próxima, Isaac com o seu filho Esaú. Mas não é tanto isso, não é Esaú querendo poupar o pai porque ele ama o pai. Mas na verdade Esaú estava cheio das segundas intenções. Porque pensa comigo, uma vez que Isaac viesse a falecer, e ele é o líder e o dono de todas as coisas, uma vez que ele falece, quem vai ficar no lugar? Jacó, porque Jacó foi o que recebeu a bênção de tudo. Só que se Esaú vai e mata Jacó, o único filho que sobra é ele. Então, no fim das contas, se ele matar o seu irmão após a morte do seu pai, ele achava que estaria garantindo toda a herança para ele, que estaria dando um jeito na situação. Ele não só se consolaria por efetuar a justiça com as próprias mãos em cima da vida do seu irmão, mas ele se consolaria porque ele iria alcançar aquilo que ele tanto queria, as bênçãos materiais, a riqueza e o poder do seu pai. Então esse é o plano de Esaú. Esaú não se arrepende, Esaú tem um plano de efetuar justiça com as próprias mãos. Esaú quer conquistar a vontade dele, custe o que custar, ele não se submete à vontade de Deus. Ao contrário, ele pensa que ele pode mudar a história, mudar os planos de Deus com as suas artimanhas, com a sua estratégia, e ele joga a culpa sobre o seu irmão, né? Ele não reconhece que foi ele que rejeitou ao Senhor. Ele não reconhece que ele perdeu a bênção porque ele rejeitou a Deus. Na mentalidade dele, ele perdeu a bênção por causa do irmão trapaceiro que ele tinha. Gente, as atitudes de Esaú são as atitudes de um inimigo de Deus. É alguém que não se arrepende, mas que culpa o outro, culpa as circunstâncias. É alguém que busca consolo na morte ou na justiça própria. Entende? É alguém que acha que pode mudar os planos de Deus, custe o que custar, para que a sua própria vontade seja efetuada. As atitudes de Esaú são as atitudes de um inimigo de Deus. E aí talvez você me pergunte, quem são os inimigos de Deus, Gi? E eu preciso te dizer que os inimigos de Deus são todos os homens e mulheres, todo ser humano. Toda vez que nasce uma criança, essa criança nasce em um estado de total depravação, de total pecado. No momento em que um espermatozoide se junta a um oosto e há ali a formação, a geração de uma vida, essa vida já carrega sobre ela uma condenação, uma culpa que vem do pecado original, do pecado de Adão. Nós, seres humanos, já nascemos em completa perdição. Nós somos completamente opostos ao coração de Deus. Nós nascemos
como inimigos do Senhor, o que significa que a nossa essência é oposta. Tudo que vem da parte de Deus não nos interessa, ao contrário, às vezes até nos incomoda. Tudo aquilo que Deus diz que é bom, nós vamos dizer que é mal. Tudo aquilo que Deus diz que faz bem, nós vamos dizer que é chato, que é detestável. Se Deus diz pra gente ir para um caminho, a gente vai querer ir para o outro. Se o Senhor nos dá uma ordem, nós nos rebelamos contra ela. Se Deus diz que isso é justiça, nós dizemos que isso é injustiça. Se Deus diz que isso é amor, nós dizemos que não, isso não é amor. Entende? O ser humano, ele nasce em total oposição ao Senhor. O nosso pecado, ele é muito mais profundo do que apenas atitudes externas. O pecado não é simplesmente uma ação que você comete, mas é um estado interior, é a sua natureza interior que é completamente oposta à natureza de Deus. Ofende a Deus, a sua natureza ofende a Deus. A sua natureza fere o coração do Senhor. A sua natureza é trevas e o Senhor é luz. Por isso, não podemos estar no mesmo lugar, entende? Esse é o estado de todo ser humano. Esse é o estado de todo aquele que nasceu depois do pecado de Adão e Eva. Então, todos nós, até que encontremos Jesus Cristo, somos inimigos de Deus. E, portanto, nós vamos ter uma culpa, né? Essa condenação que vai estar sobre as nossas costas. E enquanto nós não reconhecemos essa culpa e nos arrependemos, nós temos essa tendência de colocarmos essa culpa sobre o outro ou sobre as circunstâncias. Você já ouviu coisas do tipo, nós somos o produto do meio? O problema não sou eu, o problema é o lugar onde eu vivo. O problema não sou eu, o problema é a sociedade. Não sou eu que cometo erros, eu sou uma vítima do sistema. Eu sou uma vítima da minha família. Eu sou uma vítima das circunstâncias. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Adão pecou e por causa de Adão a terra foi maldita. Adão pecou e por causa do pecado de Adão tudo se tornou corrompido. Nós somos pecadores, nós somos impuros e é por isso que nós machucamos o outro e somos machucados. É por isso que nós não sabemos amar e não sabemos receber amor. É por isso que nós não sabemos confiar em Deus, nós não sabemos confiar no outro e também não sabemos provocar no outro motivo para que ele confie em nós, porque nós somos completamente perturbados, completamente atrapalhados, completamente corrompidos, completamente opostos ao Senhor. O problema não é o meio, o problema somos nós, o problema não é a sociedade, o problema é o pecado. E a história já provou isso. Quantas e quantas vezes os meios já não foram alterados e nada mudou, ao contrário, problemas novos surgiram, problemas que já existiam se tornaram maiores. É porque o problema não é externo, o problema é completamente interno. Mas nós estamos sempre colocando a culpa sobre alguém. Eu não tenho um relacionamento bom com ele porque ele é difícil, porque ele é chato, porque ele tem essa mania, porque ele é assim, porque ele é assado. Eu não consigo perdoar fulano porque fulano não merece o perdão. Como se nós merecêssemos o perdão de Deus. Entende? Nós estamos sempre externalizando a nossa culpa, sempre depositando a nossa culpa sobre os outros, e isso não é arrependimento. A partir do momento em que Jesus chega na nossa vida, os nossos olhos precisam ser descortinados. A partir do momento que Jesus chega na nossa vida, nós entendemos quem realmente somos. Entendemos que desde sempre o problema era a nossa natureza caída. Entendemos que nós é que precisamos nascer de novo. O problema não é apenas as circunstâncias, apenas o ambiente externo. O problema é totalmente a gente. Quando Jesus chega diante de nós, a luz e a glória dele refletem e a gente não tem como não ver a nossa podridão. E diante da podridão que a gente está enxergando, o nosso coração deve ser um coração de arrependimento e não de vitimização. O nosso coração deve ser o coração de alguém que recebe, aceita a culpa que tem sobre si, reconhece que realmente tem uma natureza pecaminosa e se arrepende dela para receber o perdão que Jesus conquistou na cruz por nós. Esse é o coração de alguém que deixa de ser inimigo de Deus e se torna filho de Deus. Aqueles que se tornam filhos de Deus possuem um espírito pobre. Jesus disse, bem-aventurado, isto é, feliz, muito feliz, o pobre de espírito. Por quê? É muito feliz o homem que conseguiu ver a sua real condição, conseguiu ser liberto desse discurso de vitimização, de culpar o outro, de viver amargurado, de viver cheio das suas tristezas, dos seus problemas, da sua queda. Conseguiu se libertar disso porque reconheceu que ele é esse problema, que ele é realmente corrompido, que ele merece de fato o inferno, que ele é completamente perdido, que ele é oposto ao Senhor e que ele precisa da graça e da misericórdia de Deus.
O homem que reconhece isso é um homem que tem um coração, um espírito pobre. Por que esse homem é feliz? Porque a partir do momento em que ele reconhece isso, ele então se arrepende genuinamente e recebe de Deus o verdadeiro perdão, que é a única coisa que pode tirar das suas costas o jugo da condenação, o peso do pecado, a culpa. Quando você pega essa culpa e coloca no outro ou coloca nas circunstâncias, ela não sai de sobre você. Perceba, Esaú tá rancoroso, ele tá vivendo com base nisso, porque ele tá culpando Jacó por isso e não resolve o problema dele. Então, quando a gente pega a culpa e a gente joga no outro ou nas circunstâncias, a gente continua carregando esse peso. Agora, quando a gente reconhece que de fato é perdido e que precisa do perdão do Senhor e se arrepende genuinamente, aí sim a gente recebe perdão e finalmente nós somos livres dessa culpa, desse fardo, dessa condenação. Por quê? Porque o castigo, a ira de Deus já foi lançada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E dessa forma, passamos de inimigos de Deus para amigos de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, tínhamos a tendência de buscar consolo aonde? Na morte. Do mesmo jeito que Esaú busca consolo, que acha que fazer justiça, efetuar justiça com as próprias mãos vai trazer alívio para sua alma, nós, quando éramos inimigos de Deus, também achávamos que o pecado nos traria algum consolo, que a justiça feita com as nossas próprias mãos nos traria algum alívio. Só que o que acontecia? A gente descobria, ou melhor, enquanto inimigos de Deus, a gente não descobre, a gente não percebe, né? Mas a verdade é que hoje nós entendemos que à medida que nós fazíamos isso, pior as coisas ficavam. Pior se tornava, o consolo nunca era alcançado, porque à medida que efetuávamos justiça com as próprias mãos, mais rancorosos nos tornávamos, mais amargurados nos tornávamos, piores as coisas ficavam, porque esse é o estado daqueles que são inimigos de Deus. Quem vive como inimigo de Deus continua tentando efetuar a justiça com as próprias mãos, continua não querendo liberar perdão, continua querendo se vingar, continua querendo se proteger. Imagina, eu tenho que defender os meus direitos. Imagina, eu não vou deixar ninguém me fazer de bobo. Não, eu não deixo ninguém me humilhar. Não, eu não deixo ninguém me corrigir. Não, eu não deixo ninguém passar por cima de mim. Eu não levo desaforo para casa. Eu não aceito isso sobre a minha vida. É alguém que ainda tem um espírito que se tem grande autoestima. É alguém que ainda não reconheceu de fato quem realmente é diante de Deus. Entende? Então, Esaú, ele vai tentar buscar o consolo no pecado. Ele vai tentar buscar o consolo na justiça própria, na justiça feita pelas próprias mãos. E que na época, na ocasião aqui, era a morte do seu irmão. Quando nós buscamos fazer justiça com as próprias mãos, o que nós conseguimos colher disso é morte. Morte atrás de morte. É por isso que à medida que o tempo tem passado, você tem sentido dor e amargura cada vez mais profundos. É por isso que quanto mais você tem lutado para se defender, quanto mais você tem lutado para se proteger, quanto mais você tem tentado se autopreservar, se autoproteger, mais amargurado, mais tenebrosa a sua vida tem parecido. Mais difícil as coisas estão, mais duro tudo está aí dentro de você, mais ausência de paz na sua vida. É por causa disso. Esse é o comportamento dos inimigos de Deus. Mas uma vez que nos tornamos amigos de Deus, sabe o que a gente faz diante do pecado? Sabe o que a gente faz diante da tristeza, daquilo que fere o coração de Deus, sendo nosso pecado ou sendo o pecado do nosso próximo? Sabe o que a gente faz diante disso? A Bíblia diz que a gente chora. Sim, a gente chora. Porque a gente reconhece a tristeza que é isso. Porque a gente se dói por isso. A gente se dói porque Deus está sendo ferido com esse pecado. A gente se dói porque esse pecado mata o nosso próximo e esse próximo não está tendo consciência disso. Então a gente chora diante da dor, a gente chora diante dessa tristeza, a gente chora disso que é perverso diante de Deus, que é o pecado. Nós choramos diante dos nossos pecados, nós choramos diante do pecado dos outros, porque isso demonstra o nosso arrependimento, a nossa indignação com aquilo que é reprovável aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que choram são consolados. Quando nós choramos, e quando eu digo chorar, é quando a gente se entristece, porque a gente realmente entende o grande terror de se viver em pecado, a gente entende o quão terrível é tudo isso. Então a gente chora, a gente reage a isso com o nosso coração, a gente reage a isso com tristeza, porque é genuíno e sincero.
E quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo e a gente está se arrependendo, e então a gente recebe perdão e consolo de Jesus Cristo. E por isso somos verdadeiramente felizes. Meu irmão, minha irmã, se você está buscando consolo na morte, se você está buscando consolo na justiça própria, se você está buscando consolo no pecado, por favor, pare. Se liberte disso, pare, chore o seu pecado. Eu sei que você tem falhas, eu tenho falhas, eu sei que tem lutas que são difíceis, que a gente trava no nosso íntimo dia após dia e dói, é doído, a gente sabe que Deus se entristece, isso nos entristece. Não tente fazer justiça com as próprias mãos, não tente lidar com o pecado por conta própria, porque a gente não consegue. O que a gente faz diante disso é gerar mais pecado, mais morte, mais dor. O que você deve fazer é chorar. Chore, lamente pela dor, lamente pelo pecado, se arrependa e receba o consolo de Jesus Cristo, receba o perdão do Senhor, receba o abraço do único que pode verdadeiramente te consolar. Os inimigos de Deus buscam consolo na justiça própria, mas os filhos de Deus buscam consolo chorando, porque existe alguém que enxuga suas lágrimas, e aquele que enxuga suas lágrimas é o próprio Consolador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas Esaú, ele também achava que matando seu irmão, ele ia poder mudar a realidade daquelas circunstâncias em que ele se encontrava. Ele achava que ele ia poder finalmente herdar tudo o que ele queria, porque Jacó estaria morto e seu pai estaria morto. Então os inimigos de Deus têm essa triste desilusão de que podem mudar a vontade do Senhor, de que são tão bons que podem alterar os planos de Deus. E, portanto, se esforçam, fazem tudo que está ao alcance para que a vontade deles seja efetuada. E eu preciso te dizer que serão miseravelmente frustrados, porque a vontade de Deus é soberana, porque a vontade de Deus é superior, porque Deus é muito maior em poder, e não importa a vontade do homem, não importa o que o homem deseja, o que importa é o que o Senhor instituiu, e aquilo que ele instituiu será realizado. Os filhos de Deus se submetem à vontade de Deus. Os filhos de Deus possuem um coração quebrantado e humilde, um coração que reconhece que eles nada sabem, que eles nada podem e que, portanto, o Deus deles, que é muito superior em poder, que tem planos de paz, planos de justiça verdadeira, o Deus deles, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, tem planos para colocar em prática, e Ele os colocará, e nós descansamos nisso. Descansamos no fato de que Deus sabe o que faz, de que Deus está no controle, está cuidando de todas as coisas, e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então Jacó estava fazendo planos de matar o seu irmão. Mas alguém nessa história vai ficar sabendo do que estava acontecendo. E se você acompanhou a história, eu acho que você já imagina quem é essa pessoa que está sempre antenada sobre tudo que estava rolando ali no acampamento. Sim, Rebeca, a mãe dos meninos, a esposa de Isaac, vai ficar sabendo das intenções de Esaú. Vamos agora ao versículo 42. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então, gente, alguém foi levar a informação para Rebeca. Um servo, alguém, foi falar para Rebeca que Esaú estava fazendo planos de matar Jacó. E Rebeca é uma mãe, ela ama os dois filhos, mas ela tem preferência por Jacó. Diante dessa situação, ela fica desesperada e ela então vai elaborar um plano de fuga. Ela chama Jacó e fala: filho, olha, foge, vai para a terra do meu irmão. Lembra que Rebeca está morando aqui na região de Canaã com o seu marido Isaac, mas ela veio de uma região chamada Padã-Arã, onde estava o restante da família de Abraão. Lembra? Então Rebeca tinha um irmão que continuava morando nessa região de onde ela veio, que era a região de Padã-Arã, e esse irmão chamava Labão. E Rebeca então diz para Jacó fugir para a região do tio e se esconder naquelas terras por um tempo, para ver se com o tempo
Esaú se apaziguava, né? Esaú se acalmava e mudava e desistia dessa ideia de matar o seu irmão. Ela então fala para Jacó: fuja, vai embora, não fica aqui não, espera a ira do seu irmão passar, porque senão ele vai te matar. Gente, pobre da Rebeca, né? A gente se vê muito aqui na situação, porque Rebeca era uma mulher de fé, ela era uma mulher temente ao Senhor, ela amava a Deus, mas ela era fraca, como todos nós. Ela era uma mulher de carne e osso. Era alguém que tinha os momentos em que a sua fé se enfraquecia. Então, Rebeca, essa mulher que era temente a Deus, nessas circunstâncias, ela vai ficar apavorada. E ela vai pensar assim: meu Deus, vão matar o meu filho Jacó. Em nenhum momento ela pensa que Jacó é o portador da promessa e, portanto, ele precisava se manter vivo, ele precisava procriar para que os planos de Deus se efetivassem na vida dele. Então Deus não permitiria que ele fosse morto. Mas ela não se apega a isso nesse momento. Ela está desesperada, como uma mãe que está vendo a possibilidade de não perder apenas Jacó, mas perder os 2 filhos. Por quê? Porque ela sabia, gente, que se Esaú matasse Jacó, ou alguém ia acabar tirando a vida de Esaú por conta disso, alguém ia fazer justiça no acampamento, ou o próprio Deus ia pesar a mão sobre Esaú, uma vez que ele matou aquele que carregava a promessa do Senhor, entende? Então, quando ela ouve essa história de que Esaú faz planos para matar Jacó, ela se desespera. Eu vou perder meus 2 filhos. Meu marido vai morrer porque ele está se aproximando da morte dele. Aí o meu filho mais velho vai matar o meu filho mais novo e logo depois ele vai ser morto, muito provavelmente. Eu vou ficar sozinha. Então ela entra num desespero e ela manda Jacó ir para as terras do tio. Então a gente vê aqui uma Rebeca que é bastante precipitada nas suas ações. Vocês vão ver que ela toma essa decisão e ela manda Jacó ir embora antes de falar com Isaac. Quando ela vai falar com Isaac, ela já tomou essa decisão, entende? Então ela é precipitada, ela é ansiosa, ela tem uma fé frágil no sentido de que ela precisa agir, ela precisa fazer, porque senão tudo vai se desfazer. Ela não consegue esperar que Deus tem o seu modo de agir e que Ele vai dar livramento, em que Ele vai entrar e vai efetuar os seus planos. Então, nós somos como Rebeca, somos frágeis, tememos ao Senhor, somos filhos de Deus. O Senhor Jesus chegou na nossa vida, nos arrependemos, nascemos de novo. O Espírito Santo está em nós e está nos aperfeiçoando, mas temos nossos momentos de fraqueza. Temos momentos em que a nossa fé oscila. Temos momentos em que fazemos aquilo que não queríamos fazer e não fazemos o que queríamos fazer. Essa luta, infelizmente, é uma luta que todo cristão crava e por toda a vida. Até que o Senhor Jesus volte, teremos esse embate. Dias em que a nossa fé estará mais fortalecida e dias em que ela estará mais fraca. Mas eu quero te encher de esperança, dizendo para você que nós servimos a um Deus que é muito superior a nós e que a Bíblia diz que quando estamos fracos é que então estamos fortes, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E mesmo Rebeca sendo essa mulher precipitada, sendo essa mulher que está com medo, que acha que se ela não mandar o filho embora, ele vai ser morto, ela não consegue confiar e descansar no Senhor. Mesmo assim, Deus vai usar da fraqueza de Rebeca e depois de Isaac para que a sua vontade fosse estabelecida. Sim, gente, Deus vai aprovar a fuga de Jacó para a região de Padã Arã. A gente vai falar muito mais sobre isso no próximo vídeo, mas só adiantando um pouco, no capítulo 28, um pouco mais para frente, mais para o meio do capítulo, Jacó vai receber um sonho da parte de Deus e o próprio Deus vai falar com ele. E nesse sonho Deus vai deixar muito claro que ele aprovava a fuga de Jacó para Padã Arã. Ele aprovava tanto que ele iria com Jacó por onde Jacó passasse. Então fazia parte do plano de Deus para Jacó, fazia parte da história de Deus para a vida de Jacó que ele fosse como um fugitivo para Padã Arã e passasse ali alguns anos. Porque ali, gente, em Padã Arã, Jacó vai passar, se eu não me engano, 21 anos e ele vai ser muito humilhado. Ele vai passar por coisas muito difíceis ali em Padã Arã. E era a vontade do Senhor, fazia parte dos planos de Deus que acontecesse dessa forma. Por quê? Porque Jacó agora carrega a promessa. Jacó agora é o próximo amigo de Deus. Jacó agora é o próximo descendente dessa linhagem que o Senhor está construindo. E, portanto, Deus precisava forjar a fé de Jacó. É verdade que Deus escolheu Jacó simplesmente porque o amou. Jacó não tinha nada
para merecer o amor do Senhor. Jacó não tinha nada para merecer ser escolhido pelo Senhor, mas Deus o escolheu e o amou. Mas a partir do momento que Deus escolhe e ama alguém, ele vai começar a trabalhar para transformar essa pessoa. Deus chegou na minha vida e na sua vida quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós não merecíamos o seu amor de forma alguma, porque éramos completamente perdidos em nossos pecados e em nossos delitos, quando éramos completamente trevas. Jesus chegou na nossa vida e nos amou, nos escolheu, abriu os nossos olhos, nos deu condições de nos arrependermos e dessa forma recebermos o seu perdão e nascermos de novo. Ele nos amou sem merecermos, derramou a sua graça sobre o nosso coração. Mas depois que Jesus faz isso, depois que ele chega e nos ama no nosso pior estado, na nossa pior condição, ele vai começar a trabalhar para que o caráter dele seja formado em nós. O Espírito Santo vai desempenhar uma obra que vai durar toda a nossa vida, que é uma obra de santificação, uma obra que tem como propósito nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, para que assim Deus seja glorificado. E o Espírito Santo, o Senhor, usa da própria vida para efetuar essa obra em nós. Ele usa da sua palavra, ele usa dos nossos momentos de intimidade e ele usa das circunstâncias, dos processos da vida para nos ensinar. É por isso que muitas vezes o cristão passa por dificuldade sim, passa por sofrimento sim, e ele não entende o porquê ele está vivendo aquilo, sendo que muitas vezes o ímpio está aparentemente vivendo super bem. E a questão é que os filhos de Deus, aqueles a quem Deus ama, Deus não os entrega às suas próprias paixões. Sim, Deus não nos deixa vivermos da forma como nós queremos, não nos deixa vivermos segundo as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas paixões, porque isso nos destruiria, isso nos levaria à condenação eterna, ao inferno, entende? Mas por nos amar, Deus não permite que seja assim. Ao contrário, Deus coloca diante de nós os processos necessários para que nós nos tornemos como Ele é, assim estejamos aptos para estar com Ele para toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Só tem uma forma de ver a Deus, se você tiver um coração puro. E o coração diz respeito à sua essência, diz respeito à sua totalidade, diz respeito a todo o seu ser, a sua intelectualidade, as suas emoções, os seus afetos, o seu corpo, tudo precisa estar purificado diante do Senhor para que você possa vê-lo por completo. E só há uma forma de obter esse coração puro, que é através do próprio Jesus Cristo operando em nós, nos transformando, nos santificando. Então, mesmo Rebeca sendo precipitada, tendo uma fé fraca, sem se dar conta, ela está dando uma ordem para o filho, que era uma ordem que estava alinhada ao coração de Deus, que o próprio Deus tinha interesse que de fato Jacó fosse passar um tempo em Padã Arã da forma como ele foi. Vamos continuar a leitura? Como eu disse para você, Rebeca vai primeiro ter essa ideia e vai dar essa ordem para Jacó e depois ela vai comunicar ao seu esposo Isaac. Então vamos continuar o texto no versículo 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Gente, veja, Rebeca é realmente uma pessoa muito ansiosa, precipitada, que fala de cabeça quente, não mede suas palavras. Ele está dizendo que se Jacó se casar com alguma das mulheres ali da região de Canaã, onde eles viviam, ela simplesmente ia perder a razão de viver. Olha o que ela está falando, isso é muito profundo. Isso mostra que ela está externalizando que a razão de viver dela não era o Senhor. Entende? Isso é muito sério. Então Rebeca, ela é uma mulher temente, é uma mulher que ama a Deus, mas é uma mulher que tem fraquezas, é uma mulher que se precipita, é uma mulher ansiosa, é uma mulher que simplesmente deixa extravasar, fala sem pensar, né? Deixa sair do coração frases pesadas, duras, sem pensar no que aquilo significa, no que aquilo diz a respeito do estado do seu coração. Bom, ela então vai para Isaac e ela quer convencer Isaac a mandar Jacó para outras terras. Só que ela não quer contar para Isaac que ela pensa que seria interessante Jacó ir para outro lugar porque Esaú quer matá-lo, né? E que Esaú vai esperar Isaac morrer para poder fazer isso.
Rebeca aqui, gente, ela tá sendo sábia, ela tá poupando o coração do seu marido Isaac, ela tá querendo evitar mais confusões. Imagina ela chegando para Isaac falando, olha, seu filho mais velho, o filho que você tanto ama, o filho que você prefere, ele está fazendo planos de esperar a sua morte para matar o nosso caçula Jacó. Isso poderia dar uma confusão danada e Rebeca prefere então poupar Isaac dessa informação. E aí ela vai usar um argumento que ela imaginava que pudesse convencer o coração de Isaac para enviar Jacó para outro lugar. Ela vai lembrar Isaac que o filho mais velho deles, Esaú, se casou com as mulheres daquela região, hititas da região. E ela vai lembrar que aquelas mulheres trouxeram muita amargura para ambos, tanto para ela quanto para Isaac, lembra? A Bíblia já nos contou isso, que as esposas de Esaú amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Então ela remete a esse fato, ela traz isso para ele, porque ela sabe que isso entristece muito. E ela sabe que é da vontade do Senhor que os filhos deles, que os filhos dessa linhagem bendita se casassem com pessoas tementes a Deus, porque eles formariam uma linhagem distinta, uma linhagem separada para o Senhor. Então ela apela para esse ponto, ela fala, olha Isaac, se Jacó ficar por aqui, em outras palavras, grandes chances dele também se casar com uma cananeia, assim como nosso filho Esaú. E se isso acontecer, eu vou perder a razão de viver, porque já não basta Esaú com suas duas esposas hititas. Eu ainda vou ter que aguentar Jacó também com uma esposa hitita, com alguém que não teme a Deus. E aí, gente, vamos lembrar que agora Jacó é o portador da promessa. Então isso grita ainda mais alto no coração de Isaac. De forma que Rebeca vai conseguir aquilo que ela quer. E Isaac agora vai se manifestar. Olha o que ele diz no versículo, na continuação do versículo 46, ele diz o seguinte. Não, perdão, agora já é o versículo 1 do capítulo 28. Olha o que ele diz. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, a primeira coisa que Isaac diz para ele é, tudo bem, filho, vá para Padã-Arã e encontre uma mulher lá da casa do seu tio Labão. Por quê, gente? O tio Labão era o irmão de Rebeca. Rebeca e Labão eram da família de Abraão, eles vinham de uma linhagem que era a linhagem dos semitas, que era o filho mais velho de Noé, Sem. Esse filho mais velho de Noé carregava a promessa do Senhor. Então, toda essa linhagem teve contato com o Deus Criador. Toda essa linhagem teve contato com as histórias a respeito de Adão e Eva, com as histórias do Deus verdadeiro. Então, era uma linhagem separada para o plano de Deus. E era importante que eles se casassem entre eles para que essa linhagem se preservasse separada até a vinda do Senhor Jesus. Então, por conta disso, Jacó fala, olha, vai para casa do seu tio e se casa com alguém de lá. Gente, nós precisamos entender, nós cristãos vivemos de forma oposta à forma em que o mundo vive. Nós cristãos temos sede e fome de justiça. O que isso significa? Nós ansiamos ter um coração limpo, nós ansiamos viver como pessoas santas, nós temos sede de Deus, nós temos sede de quem Ele é, nós temos sede da vontade do Senhor, porque ela é perfeita. Então nós não vivemos da mesma forma que o mundo vive, mas vivemos de forma completamente oposta, vivemos de forma separada. Depois dessa orientação, Isaac vai também abençoar Jacó, e ele diz o seguinte, no versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Gente, Isaac termina sua fala com seu filho Jacó, abençoando Jacó com a bênção, a promessa de Abraão. Ah, Gi, mas ele já não recebeu essa bênção lá quando Jacó o enganou? Sim, só que lá foi debaixo de engano. Isaac abençoou Jacó achando que Jacó na verdade era Esaú. Então esse momento aqui ele é muito importante para Jacó, porque Jacó agora está recebendo a bênção do seu pai, só que o seu pai está consciente. Seu pai o está abençoando de forma consciente. Isso é importante para que não gerasse dúvidas na cabeça do patriarca Jacó de que ele verdadeiramente tinha sido escolhido por Deus. E aí agora Isaac está abençoando o seu filho Jacó. Veja que Isaac se submete à vontade de Deus. Ele realmente entendeu que a vontade de
Deus era que Jacó fosse o escolhido, então agora ele o abençoa conscientemente. E ele abençoa Jacó com uma bênção que lembra muito aquilo que foi dito a Abraão e que foi dito a ele mesmo no passado. As palavras que ele usa são palavras que têm uma similaridade muito maior com o que foi derramado sobre a vida de Abraão e dele mesmo quando ele começou sua jornada com Deus. E as suas palavras dizem respeito a dois aspectos principais, né? A herança de uma linhagem, de uma descendência. Então Jacó agora tem sobre si a bênção de que ele terá uma grande descendência, de que a partir dele um povo vai ser formado, que nós já entendemos aqui que é o povo de Israel, de onde nascerá Jesus Cristo. E também existe a bênção relacionada à terra. Então agora Jacó, ele tem direito, ele tem a posse da terra, ele é o próximo dono da terra de Canaã, terra que Deus deu a esse povo, Deus deu a essa nação com um propósito específico aí no desenvolvimento do seu plano. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos filhos de Deus, nós agora passamos a fazer parte de um povo separado. Nós agora somos parte de uma família, a família do próprio Deus, a família do próprio Senhor. Nós agora somos parte de um povo que vive de forma diferente e um povo que pertence a Deus. Quando deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos filhos de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós, nós agora herdamos em Jesus o direito à vida eterna, o direito a habitarmos na Nova Jerusalém para toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus. O Senhor nos dá isso de presente, uma nova família, um povo que vive de forma distinta e um lugar que habitaremos para toda a eternidade. Jacó obedece seu pai, parte para Padã-Arã, e é muito interessante que no versículo 5, o finalzinho diz assim, ó, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então o autor, ele menciona que Jacó está indo para a casa de Labão, que é irmão de Rebeca, que é mãe de Jacó e Esaú. Você concorda comigo que o autor não precisava dizer isso pra gente? Principalmente nesse ponto da história, nós já sabemos quem é Rebeca, nós já sabemos quem são os gêmeos. Mas ele frisa isso, ele fala Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E é interessante porque agora a ordem do nome dos filhos mudou. Não é mais Esaú e Jacó, mas é Jacó e Esaú. O autor faz questão de pontuar isso porque após esse momento em que Isaac oficialmente abençoou o seu filho Jacó, ele está mostrando pra gente que a vontade de Deus mais uma vez foi realizada. O filho escolhido foi Jacó. Mesmo ele sendo caçula, ele agora ocupa o lugar de primogênito porque Deus quis dessa forma. Lembra que eu disse? Os inimigos de Deus se esforçam para mudar os planos e a vontade do Senhor, mas serão miseravelmente frustrados. Pois bem, Jacó permanece sendo aquele a quem Deus amou. Jacó se tornou o filho mais velho. Jacó agora tem o direito da primogenitura e ele será o próximo patriarca, porque assim Deus quis e, portanto, assim foi feito. Versículo 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Bom, gente, enquanto tudo isso estava acontecendo, Esaú vai ficar sabendo que seu irmão foi oficialmente abençoado, que seu pai deu orientações para que ele fosse para Padã-Arã e se casasse com uma mulher de lá, e que seu pai não aprovava o casamento com cananeias, assim como ele tinha passado, né? Ele tinha 2 casamentos com cananeias e seu pai não aprovava isso. Esaú vai ficar sabendo dessas coisas e ele vai tentar agradar o seu pai. Ele vai tentar conseguir a aprovação do seu pai, tentando fazer um novo casamento, só que dessa vez dentro daquilo que ele achava que era o correto. E é por isso que ele escolhe para se casar uma mulher chamada Maalate, que era da família de Ismael. Eu não sei se você se lembra, mas Ismael era o filho que Abraão teve com uma escrava. E esse filho de Ismael foi rejeitado por Deus. Então agora Esaú está se casando com uma mulher da linhagem de alguém que foi rejeitado pelo Senhor. E detalhe, Esaú já tinha 2 mulheres, então esse é o 3º casamento dele. Deus aprova o casamento entre um homem e uma mulher apenas e rejeita tudo que é diferente disso.
Então Esaú não só está casando com uma mulher que vem de uma família que não teme a Deus, mas mais uma vez, mas está casando também pela terceira vez, que também é algo completamente reprovável ao Senhor. Então ele tenta agradar o seu pai, ele pensa, Maalat não é cananeia, né? Porque os descendentes de Ismael não eram considerados um povo cananeu. Então ele acha que ele vai agradar o seu pai dessa forma, mas na verdade ele piora a situação. Porque ele está casando com alguém que não teme a Deus e está casando pela terceira vez, o que é completamente reprovável aos olhos do Senhor. Então a gente percebe que os inimigos de Deus, quanto mais se esforçam para tentar se conformar a algo que eles acham que é o certo, mais distante do Senhor eles se tornam. Gente, não adianta. Sem Jesus Cristo não tem como ir a Deus. Sem Jesus Cristo não tem como ser santificado, não tem como ser purificado. Sem Jesus Cristo, a cada passo que você dá, a cada tentativa que você dá de se aproximar de Deus, mais distante você se torna do Senhor. Tome cuidado, muitas vezes na tentativa de conseguir a aprovação de um homem, nós estamos nos tornando cada vez mais reprovados por Deus, o único que verdadeiramente importa. Tome cuidado com isso. Talvez você que está me ouvindo tenha esse entendimento de que quando eu parar de fumar, quando eu parar de tomar cerveja, quando eu parar de levar essa vida que eu levo, eu então vou a Deus. Eu quero Jesus, mas desse jeito não dá. Como que eu vou viver com Ele dessa forma? Meu amigo, minha amiga, acredite no que eu estou dizendo. Você não vai conseguir mudar de vida sem Jesus. Você precisa dele para mudar e ele sabe disso. É por isso que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Porque nós precisávamos dele para deixarmos de ser seus inimigos. Portanto, só vá a Jesus como você está hoje e então ele vai começar a te transformar. Acredite, ele vai te fazer nascer de novo. Ele vai te tornar uma nova criatura. Quando você caminha com Jesus, quando ele habita no seu interior, quando você tem a ele como seu Senhor, cada passo que você dá te aproxima cada vez mais de Deus. Até mesmo os seus erros são usados pelo Senhor para te ensinar e te aperfeiçoar. Então, estar com Deus é a melhor coisa. Vá até Ele hoje, não deixe para depois. Acredite, enquanto você continuar, enquanto você permanecer na condição de inimigo de Deus, a cada passo que você der, a cada tentativa de se aproximar de Deus, mais distante dele você estará. Contudo, se você for para Jesus, se você somente aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, se você o desejar, se você caminhar com Ele, se você se aproximar, se você quiser viver ao lado dele, ele então te fará filho de Deus e a partir deste momento irá caminhar lado a lado contigo, te libertando, te curando de todo pecado que invade o seu ser e que te destrói dia após dia. Nós precisamos de Jesus para ter a Deus. Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Desse lugar nos tirou e nos tornou seus filhos. E agora, como filhos de Deus, nós caminhamos em um processo de santificação e aguardamos o dia em que finalmente o veremos de forma perfeita e seremos completamente saciados por quem Ele é. Seremos finalmente santos, perfeitos como Ele é perfeito, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe você. Espero você no próximo vídeo.